Ele enterrou a esposa viva para roubar a herança. Ela reaparece décadas depois no lugar que ele menos esperava. Quando ele achou que venceu, começou a sentença dele. Inscreva-se no canal e ative o sino. Helena Bittencourt nunca imaginou que o amor pudesse ser uma armadilha tão perfeita. Aos 28 anos, ela era tudo o que uma herdeira brasileira poderia ser. Bonita, educada, com um sorriso que iluminava os salões da alta sociedade paulistana. Mas o que realmente a definia não era o sobrenome gravado nas placas da empresa familiar, e sim aquela ingenuidade quase infantil, aquela crença inabalável de que as pessoas eram essencialmente boas. A mansão dos Bittencourt ficava em um dos endereços mais nobres de São Paulo, uma construção imponente cercada por jacarandás centenários. Ali, Helena cresceu ouvindo as histórias do avô, um imigrante português que chegara ao Brasil com apenas uma mala de couro e construíra um império no ramo de importação e exportação. "O dinheiro vem e vai, minha menina", ele costumava dizer, segurando as mãos dela com aquela firmeza calejada pelo trabalho, mas o caráter fica para sempre. Quando o avô faleceu, deixando-lhe não apenas uma fortuna considerável, mas também o controle acionário da Bittencourt, um CA, Helena sentiu o peso de uma responsabilidade que não sabia se conseguiria carregar. Ela era boa com números, sim, mas sua verdadeira paixão sempre fora outra: construir um lar, ter filhos, criar raízes profundas. O dinheiro para ela era apenas um meio, nunca um fim. Foi em uma festa beneficente no Jockey Club que ela conheceu Arthur Menezes. Ele surgiu como um sonho materializado, alto, de ombros largos, com aquele sorriso de quem conhecia todos os segredos do mundo. Arthur tinha o dom da conversa fácil, dos gestos elegantes, da atenção exclusiva que fazia qualquer mulher se sentir a única em um salão repleto de gente. Ele contava histórias sobre viagens pela Europa, citava poetas franceses, sabia exatamente quando tocar no braço dela para criar aquela faísca de intimidade. "Você é diferente das outras", ele sussurrou naquela primeira noite, enquanto dançavam uma valsa sob as luzes douradas do salão. "Tem uma pureza que este mundo já não conhece mais." Helena se apaixonou como quem mergulha de cabeça em águas desconhecidas, sem verificar a profundidade. Nos 6 meses de namoro que se seguiram, Arthur foi o namorado perfeito, atencioso, romântico, sempre presente. Ele a levava para jantares em restaurantes escondidos, enviava flores sem motivo aparente, ouvia suas preocupações sobre a empresa com uma paciência que parecia infinita. "Casar-se com você seria uma honra", ele disse, ajoelhado em um pôr-do-sol alaranjado na varanda da chácara familiar, em Campinas. "Prometo cuidar de você, do seu legado, da nossa família futura." O casamento foi celebrado na igreja São Francisco de Assis, uma cerimônia discreta, mas elegante, exatamente como Helena sempre sonhara. Valéria de Souza, a secretária que Arthur trouxera para trabalhar na empresa meses antes, organizou cada detalhe com uma eficiência quase obsessiva. Helena agradeceu pessoalmente, sem perceber o brilho estranho nos olhos daquela mulher de beleza apagada, que sorria demais e falava de menos. Os primeiros meses de casamento foram como viver em uma bolha de felicidade artificial. Arthur assumiu gradualmente mais responsabilidades na empresa, sempre com o argumento de que Helena precisava descansar, aproveitar a vida de casada. "Você já trabalhou demais, meu amor", ele dizia beijando-lhe a testa. "Deixa que eu cuido disso agora", e ela deixou. Porque confiava, porque amava, porque acreditava que dividir a vida significava dividir tudo, inclusive o controle. Mas havia sinais. Pequenos sinais que Helena escolheu ignorar. As saídas noturnas que Arthur justificava como reuniões de negócios urgentes. Os telefonemas sussurrados que ele atendia na varanda, sempre se afastando quando ela se aproximava. A intimidade crescente entre ele e Valéria, que agora passava mais tempo no escritório do que a própria dona da empresa. "Você está imaginando coisas", Arthur ria, quando Helena timidamente mencionava seu desconforto. "Val é apenas uma funcionária dedicada.
Você deveria agradecer por ter alguém tão competente cuidando dos detalhes operacionais. Helena queria acreditar. Então acreditou até aquela tarde de junho, quando o mundo dela começou a desmoronar. O escritório do advogado da família, Dr. Maurício Tavares, ficava em um prédio antigo na região da Sé, daqueles com elevadores de porta sanfonada e piso de taco envernizado. Helena não tinha agendado aquela visita. Na verdade, fora o próprio Dr. Tavares quem ligara, com uma urgência incomum na voz, pedindo que ela viesse sozinha, sem avisar o marido. Helena, preciso te mostrar algo, ele disse, assim que ela se sentou na poltrona de couro gasto. O velho advogado parecia ter envelhecido 10 anos desde o casamento. Suas mãos tremiam levemente ao abrir uma pasta repleta de documentos. Seu avô me fez prometer que se algum dia eu visse algo errado acontecendo com a empresa, eu te avisaria. E eu estou vendo. Os papéis se espalharam sobre a mesa de Mogno. Transferências bancárias, contratos assinados com sua suposta assinatura, movimentações de capital que drenavam sistematicamente as reservas da Bittencourt NCIA. Os números dançavam diante dos olhos de Helena, mas a mensagem era cristalina. Alguém estava roubando sua empresa, e esse alguém tinha acesso total aos seus códigos, às suas senhas, à sua assinatura. Isso são falsificações, Dr. Tavares apontou para as assinaturas. Boas, mas falsificações. O dinheiro está sendo desviado para cobrir dívidas de jogo, Helena. Dívidas em nome de Arthur Menezes. Ele deve mais de 5 milhões de reais para agiotas e casas de apostas clandestinas. O consultório pareceu girar. Helena segurou a borda da mesa, sentindo a bile subir pela garganta. Não, não pode ser verdade. Arthur não. Ele não faria isso comigo. Sinto muito, minha menina, o advogado disse, e havia lágrimas em seus olhos cansados. Mas é verdade. E há mais. Valéria de Souza é cúmplice. Ela é quem executa as transferências. Na verdade, ela e Arthur, eles têm um relacionamento. Há meses. O mundo de Helena não desmoronou de uma vez. Foi um colapso lento, como um prédio que vai perdendo os pilares um a um. Cada revelação era uma pancada, o dinheiro roubado, as mentiras, a traição conjugal, a cumplicidade daquela mulher que sorria para ela todos os dias. O que eu faço? Helena sussurrou, mais para si mesma do que para o advogado. Como isso foi acontecer? Você precisa agir rápido, Dr. Tavares alertou, juntando os documentos. Congele as contas, denuncie a polícia, afaste-o da empresa antes que ele transfira o que resta. Mas seja discreta. Homens como ele são perigosos quando acuados. Helena saiu do escritório segurando a pasta contra o peito como um escudo. Sua mente era um turbilhão de pensamentos desconexos. Parte dela ainda queria acreditar que havia um engano, uma explicação razoável. Mas a verdade já havia se instalado como uma pedra no fundo do seu estômago. Ela não foi direto para casa. Em vez disso, dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, passando pela Avenida Paulista, descendo pela Consolação, atravessando o Minhocão, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja e roxo. As luzes da cidade começavam a se acender, e Helena se deu conta de que estava sozinha, completamente sozinha. Quando finalmente chegou à mansão, já passava das 11 da noite. A casa estava em silêncio, apenas a luz do escritório de Arthur permanecia acesa. Helena subiu as escadas de mármore com o coração martelando no peito. Cada degrau parecia mais alto que o anterior. Na porta do escritório, ela hesitou, a mão congelada sobre a maçaneta dourada. Então ouviu as vozes, baixas, íntimas, vindo do interior. Ela não suspeita de nada. Era a voz de Valéria, com aquele tom de satisfação mal disfarçada. Continua assinando tudo o que você coloca na frente dela. Perfeito, Arthur respondeu, e Helena mal reconheceu a frieza naquela voz que costumava sussurrar palavras de amor. Mais 2 meses e teremos transferido tudo. Aí resolvemos o problema dela de uma vez. Como? Valéria perguntou. Deixa comigo. Conheço um médico que pode fornecer o laudo que precisamos. Depressão, crise nervosa, incapacidade mental. Escolha o termo. O importante é que ela seja declarada inapta. E se precisarmos de algo mais definitivo? Bem, acidentes acontecem.
O riso de Valéria era agudo, quase histérico. Você é terrível, Arthur, mas eu te amo exatamente por isso. O beijo que se seguiu foi o som que quebrou o último fio de esperança no coração de Helena. Helena não se lembra de ter aberto a porta. Não se lembra de ter gritado, chorado, atirado a pasta com os documentos no rosto de Arthur. As próximas horas se fundiram em um borrão de imagens fragmentadas. Arthur gritando que ela estava louca. Valéria com aquele sorriso venenoso, os papéis espalhados pelo chão como folhas mortas. Você vai devolver tudo. Helena berrava, a voz rachada pela emoção. Cada centavo! E depois vai sair da minha casa, da minha vida, da minha empresa. Mas Arthur não estava assustado, nem um pouco. Na verdade, havia algo de calculado em seus olhos quando ele se aproximou dela, com aquela lentidão de predador. Helena, meu amor, ele disse com uma voz quase doce, você está tendo um episódio. Vamos te ajudar, não encosta em mim. Ela recuou, mas Valéria já havia se posicionado atrás dela, bloqueando a saída. Vocês são ladrões, criminosos. O tapa veio rápido, certeiro. A mão de Arthur acertou o rosto de Helena com uma força que a jogou contra a parede. O gosto de sangue inundou sua boca. Você não vai fazer nada, ele disse, e agora toda a máscara de charme havia caído, revelando o monstro que sempre estivera ali. Porque ninguém vai acreditar em você. O que aconteceu nos dias seguintes foi uma máquina de destruição em funcionamento perfeito. Dr. Henrique Sampaio, um psiquiatra com dívidas de jogo e moral flexível, foi chamado à mansão. Ele examinou Helena, que ainda estava em choque, e produziu um laudo detalhado diagnosticando um quadro agudo de psicose paranoide, depressão severa e tendências autodestrutivas. Infelizmente, é um quadro que vejo com frequência em mulheres de sua idade e posição social, ele disse para Arthur. Como se Helena não estivesse ali, como se ela já não fosse mais uma pessoa. O estresse, a pressão social, a incapacidade de lidar com as responsabilidades. Ela precisa de tratamento imediato e intensivo. Não. Helena tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Percebia tarde demais que o chá que Valéria insistira que ela tomasse para se acalmar estava cheio de sedativos. Eu não estou doente. Eles estão mentindo. Eles roubaram delírios persecutórios. O médico anotou em sua prancheta. Muito característico. Recomendo internação imediata em uma instituição especializada. Os papéis foram assinados com uma velocidade assustadora. Arthur, como cônjuge, tinha o poder legal de autorizar a internação. Dr. Tavares tentou intervir, mas foi rapidamente silenciado com ameaças veladas e a promessa de processos por difamação. Afinal, quem acreditaria em um advogado senil contra um marido preocupado e um médico respeitado? A ambulância chegou no meio da noite. Não era uma ambulância comum, mas uma van branca sem identificação. 2 homens enormes, com uniformes que pareciam de segurança particular, carregaram Helena escada abaixo, enquanto ela gritava, se debatia e implorava. Por favor, alguém me ajude. Eles vão me matar! Sua voz ecoava pela mansão vazia. Os funcionários haviam sido dispensados mais cedo, claro. Tudo planejado. Arthur a acompanhou até a van, segurou seu rosto com uma falsa ternura. Não se preocupe, meu amor. Você vai ficar bem. É para o seu próprio bem. E então, tão baixo que só ela pôde ouvir, aproveite sua nova casa. Você não vai sair de lá tão cedo. A viagem durou horas. Helena, deitada em uma maca, atada pelos pulsos e tornozelos, via o teto branco da van balançando a cada curva da estrada. As luzes da cidade deram lugar à escuridão da rodovia, depois às estradas de terra do interior. Quando finalmente pararam, ela conseguiu ver através da janela pequena um portão de ferro enferrujado com um letreiro desbotado. Clínica de repouso, Recanto da Paz. Paz. A palavra era uma piada cruel. O lugar era isolado, cercado por mata fechada, longe de qualquer cidade próxima. Um casarão antigo que já fora uma fazenda de café, agora transformado em um depósito de pessoas inconvenientes. O diretor, um homem gordo chamado Severino, cumprimentou Arthur com a familiaridade de quem já fez esse tipo de negócio antes.
Pode deixar que a gente cuida dela, ele disse, contando as notas que Arthur lhe entregava em um envelope pardo. Aqui ela vai ter todo o tratamento que precisa. Fique tranquilo. Helena foi arrastada para dentro. O cheiro de urina, mofo e desinfetante barato invadiu suas narinas. Os corredores eram escuros, as paredes descascadas, manchadas de umidade. Ela podia ouvir gemidos vindos de quartos trancados, passos arrastados. O barulho metálico de chaves. A jogaram em um quarto minúsculo, uma cama com colchão fino, um balde no canto, uma janela pequena com grades. A porta se fechou com um estrondo que reverberou em seus ossos. E assim, Helena Bittencourt, herdeira de uma fortuna, mulher educada e refinada, foi enterrada viva, não em um caixão, mas em algo pior, em um lugar onde sua voz não importava, onde sua verdade não existia, onde ela deixara de ser uma pessoa para se tornar apenas um problema resolvido. Do lado de fora, Arthur sorriu para Valéria. Problema resolvido. Na manhã seguinte, os jornais de São Paulo publicariam uma pequena nota. Helena Bittencourt, herdeira da tradicional família Bittencourt, passa por tratamento de saúde mental em clínica particular. A família pede privacidade neste momento difícil. E o mundo seguiu girando, indiferente à injustiça que acabara de se consumar. Os primeiros dias no Recanto da Paz foram um inferno consciente. Helena gritou até a voz se tornar um sussurro rouco. Bateu na porta até suas mãos sangrarem. Implorou a cada funcionário que passava pelo corredor, explicando que era um engano, que ela não deveria estar ali, que havia sido sequestrada. Ninguém acreditou. Ou pior, ninguém se importou. Todos dizem a mesma coisa aqui, disse uma enfermeira com olhos mortos, enquanto empurrava para dentro do quarto uma bandeja com uma sopa aguada e um pedaço de pão duro. Você vai se acostumar. A rotina era degradante. Acordar às 5 da manhã com o barulho de um apito estridente. Formação no corredor para tomar os remédios que ela era forçada a engolir, segurada por 2 atendentes se resistisse. Banho frio, 3 minutos, observada por uma funcionária que fumava e olhava para o nada. Depois, horas intermináveis em uma sala comum onde outros internos perambulavam como fantasmas. Uma mulher que balançava para frente e para trás. Um homem que ria sozinho, uma senhora que chamava por filhos que nunca viriam. Helena tentou manter a sanidade nos primeiros meses. Fazia contas mentalmente, recitava poemas que o avô lhe ensinara, planejava meticulosamente sua fuga. Mas os sedativos tornavam tudo nebuloso. As refeições eram misturadas com medicamentos que a deixavam letárgica, distante de si mesma, e, fora dali, a vida continuava. Arthur Menezes assumiu oficialmente o controle da Bittencourt & CEA. As atas de reuniões falsificadas mostravam uma Helena cada vez mais ausente, incapaz de tomar decisões até que, finalmente, por recomendação médica e para o bem da empresa, ela fora afastada e o esposo assumira a direção, na mansão que um dia fora dela, Arthur e Valéria celebravam. Champanhe francês, jantares opulentos, festas que duravam até o amanhecer. Valéria usava as joias de Helena, dormia em sua cama, dirigia seu carro. Era como se ela tivesse roubado não apenas a vida de Helena, mas sua própria identidade. Saúde à nova dona da casa, Arthur brindava, e eles riam. Aquele riso cruel de quem acredita ter vencido por completo. Mas nem tudo eram flores. Os negócios começaram a periclitar. Arthur não tinha o talento de Helena para a gestão. Suas decisões eram impulsivas, baseadas em arrogância e não em análise. Contratos importantes foram perdidos. Funcionários competentes pediram demissão. A reputação da empresa começou a rachar. É temporário, ele insistia. Bebendo mais, apostando mais, afundando em uma espiral de vícios que o dinheiro de Helena alimentava. Vou dar a volta por cima. Valéria, enquanto isso, descobria que roubar uma vida não era o mesmo que viver uma vida. A alta sociedade paulistana a olhava com desprezo mal disfarçado. Ela era a secretária que se deitara com o patrão, a amante que usurpara o lugar da esposa. Nas festas, as mulheres a ignoravam. Os homens a tratavam como mercadoria barata.
O sonho de glamour se revelava uma prisão dourada e Valéria começava a entender, tarde demais, que havia trocado sua alma por migalhas. Dentro do recanto da paz, o tempo perdia significado. Dias se fundiam em semanas, semanas em meses. Helena parou de contar. Seu reflexo no vidro embaçado da janela mostrava uma mulher que ela não reconhecia. Cabelos grisalhos e mal cortados, olheiras profundas, corpo esquelético coberto pelo uniforme bege da clínica. Ela havia tentado fugir uma vez. Foi há quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Aproveitara um descuido durante o banho, correra pelos corredores escuros, chegara ao portão. Mas este estava trancado e os seguranças a alcançaram antes que ela pudesse escalá-lo. A punição fora cruel. 1 semana em um quarto de isolamento, um cubículo sem janelas, onde a escuridão era total e o silêncio ensurdecedor. Foi ali, naquele buraco negro, que Helena tocou o fundo do poço. Deitada no chão de cimento frio, sem saber se era dia ou noite, ela finalmente considerou desistir. Deixar ir. Aceitar que aquela era sua realidade agora, que não havia saída, que talvez Arthur e todos os outros estivessem certos. Ela era louca, incapaz, merecedora daquele destino. Sua mão procurou instintivamente o pescoço e encontrou a única coisa que ainda lhe restava do mundo de antes. Um pequeno pingente de ouro, uma imagem de São Jorge que seu pai lhe dera no leito de morte. Você é mais forte do que imagina, minha filha, foram suas últimas palavras. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, você tem o sangue dos Bittencourt, e nós nunca desistimos. Naquele momento, no auge de sua vulnerabilidade extrema, Helena chorou. Mas não era mais um choro de desespero, era um choro de raiva. Raiva de ter sido tão ingênua, tão confiante, tão estúpida. Raiva de Arthur, de Valéria, de todos que a haviam traído. E, principalmente, raiva de si mesma por ter deixado aquilo acontecer. Eu não vou morrer aqui, ela sussurrou para a escuridão, as palavras saindo como uma promessa, um juramento. Eu não vou deixar que eles vençam. Quando a tiraram do isolamento, ela estava diferente. Os funcionários perceberam. Ela parou de gritar, de se debater, de pedir ajuda. Tornou-se dócil, obediente, quase invisível. Tomava os remédios sem resistir, comia sem reclamar. Passava horas sentada em silêncio na sala comum. Mas, por dentro, algo estava se reacendendo. Uma chama pequena, frágil, mas persistente, foi quando doutora Celeste Pereira chegou ao Recanto da Paz. Celeste era diferente de todos que trabalhavam naquele lugar. Aos 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos que pareciam ver através das máscaras, ela aceitara o trabalho na clínica não por necessidade financeira, mas por uma busca pessoal. Havia perdido a filha anos atrás, internada em um lugar semelhante após um diagnóstico psiquiátrico errado. Quando finalmente descobriu a verdade, era tarde demais. Desde então, Celeste se tornara uma espécie de anjo vingador, trabalhando em clínicas psiquiátricas e asilos para identificar aqueles que não deveriam estar ali. E na primeira semana no Recanto da Paz, ela identificou Helena. Não foi o olhar vazio comum a tantos outros ali. Foi justamente o oposto. Um lampejo de inteligência, de presença, escondido sob camadas de sedativos e desespero. Celeste começou a observá-la discretamente. Percebia como Helena contava os passos quando caminhava, como seus lábios se moviam recitando algo em silêncio, como seus dedos tamborilavam padrões matemáticos sobre a mesa. Helena Bittencourt, Celeste disse uma tarde, sentando-se ao lado dela na sala comum. Ninguém nunca chamava os internos pelo sobrenome. Era sempre apenas o primeiro nome, como se a identidade completa fosse um luxo que não mereciam. Helena levantou os olhos, surpresa. Como você, eu sei quem você é, Celeste disse baixo, olhando ao redor para garantir que ninguém ouvia. E sei que você não deveria estar aqui. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu algo além de dor, esperança. Você acredita em mim? Acredito nos fatos, Celeste respondeu, puxando uma cadeira para ficar mais próxima. E os fatos dizem que seu processo de internação tem mais buracos que um queijo suíço.
Laudo psiquiátrico assinado por um médico com histórico de práticas questionáveis, internação compulsória solicitada por um cônjuge que assumiu o controle total dos seus bens. Isso não é tratamento médico, Helena, é sequestro. As lágrimas que correram pelo rosto de Helena eram de alívio. Alguém via, alguém sabia. Ela não estava louca. Você pode me tirar daqui? Celeste hesitou. Não é tão simples. Legalmente, seu marido tem autoridade sobre você enquanto esse laudo for válido. Mas ela pousou a mão sobre a de Helena. Eu posso te preparar para quando você sair. Porque você vai sair, Helena. E quando sair, vai estar pronta. Nos meses que se seguiram, Celeste se tornou mais que uma aliada. Foi a professora que Helena nunca soube que precisava. Em sessões escondidas, como consultas terapêuticas, ela trazia livros sobre direito empresarial, sobre psicologia forense, sobre estratégias de sobrevivência. Mais importante, ela trazia algo que Helena havia perdido, a crença em si mesma. Eles te tiraram tudo, Helena, Celeste dizia em suas conversas, aquela firmeza tranquila em sua voz. Seu dinheiro, sua empresa, sua liberdade. Mas não podem tirar o que você aprende aqui dentro. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Helena devorava cada página, cada lição. À noite, quando os funcionários dormiam e o silêncio pesava sobre o corredor, ela recitava mentalmente tudo o que aprendera. Cláusulas contratuais, brechas legais, princípios de negociação. Seu cérebro, atrofiado por meses de sedação, começava a despertar novamente. Por que você está fazendo isso? Helena perguntou certa vez. Por que arriscar seu emprego por mim? Celeste olhou pela janela, para o céu cinzento além das grades. Porque eu não consegui salvar minha filha, mas posso salvar você. E por que? Ela virou-se, os olhos brilhando com uma determinação de aço. Homens como Arthur Menezes não podem continuar vencendo. Não enquanto eu puder fazer algo a respeito. Juntas, elas começaram a elaborar um plano ousado, perigoso, que exigiria paciência, timing perfeito e uma dose considerável de sorte. Mas, pela primeira vez, desde que as portas do Recanto da Paz se fecharam atrás dela, Helena via uma saída. E mais que isso, via um propósito. Não era mais sobre apenas sobreviver, era sobre renascer. Era sobre se tornar forte o suficiente para que nada nem ninguém pudesse destruí-la novamente. Quando você sair daqui, Celeste instruiu, sua voz baixa, mas firme, não vai ser mais a Helena que entrou. Ela morreu aqui. Você vai ressurgir como outra pessoa, mais forte, mais sábia, invencível. E Helena, pela primeira vez, acreditou. A oportunidade surgiu de forma inesperada, como tantas vezes acontece com os momentos que mudam o curso de uma vida. Uma tempestade violenta atingiu a região na última semana de novembro. O vento uivava entre as árvores, a chuva caía em cortinas densas e um raio derrubou o transformador que alimentava a clínica, deixando tudo às escuras. O caos foi imediato. Alarmes dispararam brevemente antes de silenciar. Os geradores de emergência falharam. No escuro total, gritos ecoaram pelos corredores. Funcionários corriam de um lado para o outro com lanternas, tentando acalmar os internos mais agitados. Celeste encontrou Helena em seu quarto. É agora, ela disse, pressionando um pequeno volume nas mãos da mais jovem. Tudo o que você precisa está nessa bolsa, documentos, dinheiro, endereços. Tem uma janela dos fundos perto da lavanderia que eu deixei destrancada. Fora há uma trilha que leva à estrada principal. 5 quilômetros caminhando, você encontra um posto de gasolina. Venha comigo. Helena implorou, segurando as mãos de Celeste. Não posso. Meu trabalho aqui ainda não terminou. Há outros como você? Celeste apertou as mãos dela com força. Mas você precisa ir. E Helena? Ela pausou, os olhos brilhando na escuridão. Não volte para São Paulo. Não ainda. Primeiro, você precisa se tornar alguém que eles jamais esperariam. Como? Maura Helena Bittencourt, e renasça como outra pessoa, uma pessoa que eles nunca conseguirão encontrar ou controlar. A fuga foi tão aterrorizante quanto libertadora. Helena correu pelo corredor escuro, tropeçando em móveis invisíveis, o coração batendo tão alto que temia que alguém pudesse ouvi-lo.
A lavanderia cheirava a sabão e umidade. A janela estava realmente destrancada. Do lado de fora, a chuva atingiu como chicotadas geladas. Ela correu. Correu pela trilha lamacenta, os pés descalços sangrando em pedras e galhos. Correu enquanto ouvia gritos distantes, apitos de alarme. Correu até que seus pulmões ardessem e suas pernas tremessem. E quando finalmente viu as luzes amareladas do posto de gasolina na beira da estrada, ela caiu de joelhos na lama, soluçando de alívio e exaustão. O frentista, um rapaz de no máximo 20 anos, quase teve um ataque cardíaco ao vê-la surgir da escuridão. Uma mulher magérrima, encharcada, com um uniforme de hospital e olhos selvagens. "Moça, você tá bem? Precisa que eu chame alguém?" "Não chame ninguém", Helena disse, a voz firme, apesar do tremor. "Por favor, só me deixe usar o telefone." Na bolsa que Celeste lhe dera, havia um número rabiscado. Era de um padre jesuíta aposentado, Padre Anselmo, que mantinha uma rede clandestina de ajuda a pessoas fugindo de situações de abuso. Quando Helena ligou, ele não fez perguntas. Apenas disse: "Aguente firme, alguém vai buscá-la em 2 horas." E assim, encharcada e tremendo no canto de um posto de gasolina esquecido, Helena Bittencourt esperou. A cada par de faróis que aparecia na estrada, seu corpo se enrijecia de medo. E se Arthur já soubesse? E se viessem atrás dela? Mas os carros apenas passavam, indiferentes. A van que finalmente parou era velha, com adesivos de santos no para-brisa. Uma mulher de meia idade, apresentando-se apenas como Irmã Maria, entregou-lhe roupas secas e um cobertor. "Não se preocupe, filha. Você está a salvo agora." Eles a levaram para um convento nos arredores de Ribeirão Preto, um lugar tranquilo, onde mulheres em situação de risco eram acolhidas sem perguntas. Ali, Helena passou os primeiros dias apenas dormindo, comendo sopas quentes, deixando seu corpo e mente começarem o longo processo de cura. Padre Anselmo visitou-a na 2ª semana. Era um homem baixo, careca, com óculos de armação grossa e um sorriso gentil. "Doutora Celeste me contou sua história", ele disse, sentando-se ao lado dela no pequeno jardim do convento. "Você quer voltar para São Paulo?" "Quero minha vida de volta", Helena respondeu, a voz carregada de uma determinação que surpreendeu até ela mesma. "Então não volte." "Não ainda." Ele tirou um envelope do bolso. "Aqui estão documentos novos. Um novo nome, um novo CPF e uma nova história. Você foi Lena Duarte, nascida em Recife, órfã desde os 15 anos. É tudo o que você precisa para recomeçar." "Por que um novo nome?" "Porque Helena Bittencourt está oficialmente internada em uma clínica psiquiátrica, declarada mentalmente incapaz. Se você aparecer como ela, seu marido tem o poder legal de te internar novamente. Mas como Lena Duarte," ele sorriu, "você é livre. E invisível." Helena segurou os documentos com mãos trêmulas. Um novo nome, uma nova vida. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. "E o que eu faço agora?" "Você se reconstrói, longe, onde ninguém a conhece. E quando estiver forte o suficiente, quando for poderosa o suficiente para que ninguém possa te machucar novamente, aí sim você volta." Lena Duarte nasceu naquele dia. E Helena Bittencourt, oficialmente, permaneceu enterrada no Recanto da Paz. Um nome em um arquivo esquecido. Uma mulher que o mundo acreditava estar perdida na loucura. Mas Arthur Menezes não sabia que os mortos às vezes voltam. E quando voltam, vêm com fome de justiça, com os documentos novos queimando no bolso e 15 mil reais que Padre Anselmo conseguira através de doações anônimas. Lena Duarte embarcou em um voo para Lisboa. Portugal era estratégico, longe o suficiente para ser inatingível, mas com o idioma familiar e uma comunidade brasileira estabelecida, onde ela poderia se misturar sem chamar atenção. O apartamento que conseguiu alugar ficava na periferia de Lisboa, no bairro de Marvila, um canto esquecido da cidade onde a tinta descascava das paredes e o cheiro de bacalhau frito permeava os corredores estreitos. Era minúsculo, mal maior que o quarto do Recanto da Paz, mas tinha algo que aquele buraco nunca teve. Era seu. Ela escolhera estar ali. Os primeiros meses foram os mais difíceis.
Lena trabalhava como faxineira em hotéis durante o dia, limpando quartos de turistas que provavelmente gastavam em uma noite o que ela ganhava em um mês. À noite, matriculou-se em cursos noturnos de contabilidade em uma faculdade comunitária. Dormia 4 horas por noite, alimentava-se de pão e café, vivia em um estado constante de exaustão que fazia seus ossos doerem. Mas havia algo diferente agora. A dor tinha propósito. Cada hora de trabalho humilhante, cada noite debruçada sobre livros de finanças enquanto seus olhos ardiam de cansaço, cada momento de solidão em uma terra estrangeira, tudo isso era combustível. Era raiva transformada em determinação, trauma convertido em foco implacável. "Você não tem família no Brasil?" perguntou-lhe certa vez Dona Conceição, a senhoria do prédio, uma portuguesa gorda e curiosa que vivia tentando arrancar histórias dos inquilinos. "Não tenho ninguém", Lena respondeu. E era verdade. Helena Bittencourt tinha família, amigos, uma história. Lena Duarte era uma folha em branco, e isso era exatamente o que ela precisava ser. Os anos se esvaíram assim. O primeiro ano foi de sobrevivência básica. O segundo, de pequenas vitórias. Ela conseguiu um trabalho melhor como assistente administrativa em uma empresa de importação. O terceiro ano foi quando ela identificou uma oportunidade de negócio. Durante seu trabalho, Lena percebeu uma lacuna no mercado. Pequenas empresas brasileiras querendo exportar para a Europa, mas sem conhecer os trâmites legais e logísticos. Ela tinha conhecimento de ambos os lados. Com as economias que acumulara e um empréstimo de um banco que apostou em seu plano de negócios detalhado, ela abriu uma pequena consultoria, Duarte e Associados, Comércio Internacional. Foi um sucesso modesto no início, depois exponencial. Lena tinha um dom para a negociação que ela nunca soubera que possuía. Talvez sempre estivesse ali, enterrado sob a ingenuidade da velha Helena. Ou talvez tivesse nascido da necessidade, forjado no fogo do sofrimento. Aos 5 anos em Lisboa, ela expandiu para uma sede maior. Aos 7, abriu filiais em Madrid e Milão. Aos 10, já era conhecida nos círculos empresariais europeus como uma mulher de negócios implacável, justa, mas dura, como aço. A Duarte não perdoa erro, diziam. Mas se você for competente, ela te transformará em ouro. Aos 15 anos, ela fundou o Grupo Vitória, uma holding que controlava empresas de logística, importação, exportação e consultoria. O nome não foi escolhido por acaso. Vitória, sobre as circunstâncias, sobre os que tentaram destruí-la, sobre a própria fraqueza que um dia ela permitira existir. Fisicamente, Lena era irreconhecível da Helena de antes. Os cabelos, antes longos e loiros, agora eram cortados em um long bob elegante e tingidos de castanho escuro. Ela usava óculos de armação grossa, mesmo tendo feito cirurgia a laser anos antes. Seu corpo, que chegara a Portugal esquelético, agora era forte, resultado de anos de yoga e musculação que ela usava para controlar a ansiedade. Roupas sob medida, postura ereta, um olhar que não desviava de ninguém. Ela era poder corporificado. Mas à noite, sozinha em seu apartamento de cobertura com vista para o Tejo, ela ainda era assombrada. Pesadelos onde estava de volta na clínica. Acordava suando, o coração disparado, demorando segundos preciosos para lembrar onde estava. Nesses momentos ela segurava o pingente de São Jorge que nunca tirava do pescoço e sussurrava para si mesma. Você sobreviveu, você venceu, mas ela sabia que não era verdade, não completamente. Porque Arthur Menezes ainda estava lá fora, vivendo em sua mansão, usando seu dinheiro, dormindo tranquilo, enquanto ela carregava cicatrizes que nunca fechariam completamente. A empresa que seu avô construíra, que deveria ser seu legado, estava sendo destruída pelas mãos incompetentes dele. Aos 20 anos de exílio, Lena tomou a decisão final. Era hora de voltar, não como uma vítima pedindo justiça, mas como uma executora trazendo o julgamento. Ela tinha dinheiro agora. Tinha poder. Tinha conexões em toda a Europa e América Latina. E tinha algo ainda mais valioso, paciência.
Ela esperara 20 anos. Poderia esperar mais alguns meses para planejar o retorno perfeito. Na última noite em Lisboa, Lena ficou na varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade refletidas no rio. Estou voltando, ela sussurrou, e não sabia se falava com o fantasma de quem ela fora ou com os demônios que a esperavam no Brasil. Olhou para Marams. E quando eu chegar, vocês vão entender o que significa destruir a pessoa errada. O voo para São Paulo estava marcado para a manhã seguinte, e desta vez ela não embarcava como uma fugitiva, mas como uma conquistadora retornando para reclamar seu reino. São Paulo havia mudado em 20 anos, mas também permanecera a mesma. As mesmas avenidas congestionadas, o mesmo cinza do concreto interrompido por espelhos de vidro dos prédios corporativos, o mesmo ritmo frenético de uma cidade que nunca dormia. Mas agora, Lena via tudo com olhos diferentes. O Grupo Vitória anunciou com pompa a abertura de sua sede latino-americana, um andar inteiro em um edifício na Avenida Paulista, aquele coração financeiro pulsante da cidade. A imprensa de negócios cobriu o evento. Empresária brasileira retorna triunfante após construir império na Europa, diziam as manchetes. Havia fotos de Lena Duarte, impecável em seu terno preto, sorriso controlado, olhos escondidos atrás de óculos escuros caros. Ninguém a reconheceu. Por que reconheceriam? Helena Bittencourt estava morta, pelo menos oficialmente. O atestado de óbito fora registrado 8 anos atrás, quando Arthur finalmente decidiu encerrar aquela farsa da internação e declarar a esposa morta após longa batalha contra a doença mental. Fora mais limpo assim, sem perguntas incômodas, sem a possibilidade dela reaparecer. Lena leu a notícia do próprio falecimento em um jornal português anos atrás. Sentira uma pontada estranha no peito, não de tristeza, mas de libertação. Agora ela estava oficialmente livre, um fantasma. E fantasmas podiam fazer coisas que os vivos não podiam. De seu escritório no Três Reves, segundo andar, com São Paulo estendida a seus pés como um tabuleiro de xadrez, Lena começou a investigar. Contratou os melhores detetives particulares, hackers discretos, advogados especializados em direito corporativo. Queria saber tudo sobre Arthur Menezes e Valéria de Souza. Os relatórios que chegaram à sua mesa eram patéticos e satisfatórios ao mesmo tempo. Arthur Menezes, aos 58 anos, era uma sombra do homem confiante que um dia seduzira Helena. A Bittencourt & CIA estava à beira da falência. Má gestão, gastos exorbitantes, investimentos desastrosos em negócios que qualquer analista mediano identificaria como furados. Ele havia transformado um império sólido em um castelo de cartas prestes a desabar. As dívidas se acumulavam. Bancos recusavam novos empréstimos. Funcionários não eram pagos há meses. Ele engordara, o rosto inchado pelo álcool, o charme substituído por uma arrogância desesperada de quem sabe que está afundando, mas se recusa a admitir. Valéria permanecia ao seu lado, mas os relatórios indicavam que o relacionamento era tóxico. Brigas constantes, acusações mútuas, 2 ratos brigando nos destroços do navio que ajudaram a afundar. Perfeito, Lena murmurou, lendo os documentos. Ela não precisaria destruí-los. Eles já haviam feito isso sozinhos. Tudo que ela precisava fazer era dar o empurrão final. A oportunidade surgiu 3 meses após sua chegada. Arthur, desesperado, precisava de um empréstimo de 10 milhões de reais para evitar que a empresa fosse à falência e seus bens fossem leiloados para pagar credores. Todos os bancos tradicionais haviam recusado. Ele estava procurando investidores alternativos, qualquer um disposto a apostar em uma empresa moribunda. Lena fez uma ligação. Um de seus contatos, um diretor de investimentos do Banco Continental, recebeu instruções claras. Ofereça uma reunião. Diga que há uma investidora interessada, mas que ela quer conhecê-lo pessoalmente antes de decidir. Arthur aceitou imediatamente. Claro que aceitou. Um homem se afogando não pergunta quem está jogando a corda.
A reunião foi marcada para uma quinta-feira, às 14 horas, no escritório da CEO do Grupo Vitória. Lena planejou cada detalhe com a precisão de uma cirurgiã. A sala de reuniões era uma obra-prima de poder intimidador. Mesa de vidro e aço, vista panorâmica da cidade, iluminação que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Ela até escolheu a música de fundo no elevador que o traria até ali. Vivaldi, O Inverno. Era um toque teatral, mas ela se permitiu isso. Na manhã da reunião, Lena ficou em frente ao espelho de seu banheiro executivo. Estudou seu reflexo. O terno Armani cinza escuro, a camisa de seda branca, o cabelo preso em um coque impecável, a maquiagem sutil, mas impecável. Ela parecia poderosa, fria, intocável. Nada restava da Helena ingênua de 20 anos atrás. Pronta? Ela perguntou ao seu reflexo. O reflexo não respondeu. Mas seus olhos, esses sim, permaneciam os mesmos. Com aquela profundidade de alguém que sobrevivera ao inferno, brilhavam com uma antecipação feroz. Às 13h55, sua secretária avisou. Senhorita Duarte, o senhor Arthur Menezes chegou. Lena respirou fundo. 20 anos. 20 anos para este momento. Perfeito. Deixe-o esperar 5 minutos. Depois pode mandá-lo entrar. Ela se posicionou de costas para a porta, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Quando ouviu a porta se abrir, cada músculo de seu corpo se enrijeceu, mas ela não se virou. Não ainda. Senhorita Duarte. A voz de Arthur soou, tentando manter um tom confiante, mas traída por uma nota de ansiedade. É um prazer finalmente conhecê-la. Tenho ouvido muito sobre seu sucesso na Europa. Lena deixou o silêncio se estender. 1 segundo, 2, 3, deixando-o se sentir desconfortável, pequeno. Então, lentamente, como uma predadora revelando-se à presa, ela se virou. O mundo parou. Arthur empalideceu. Literalmente, a cor drenou de seu rosto como se alguém tivesse aberto uma torneira. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Seus olhos se arregalaram. A pasta que segurava caiu no chão com um baque surdo. Olá, Arthur, Lena disse, sua voz calma, quase gentil, o que de alguma forma tornava tudo mais aterrorizante. Faz tempo, não é? Você está morta, ele finalmente conseguiu gaguejar, recuando um passo como se ela fosse um fantasma, uma aparição. Você morreu. Eu tenho o atestado de óbito. Você morreu? Lena caminhou lentamente em direção a ele, cada passo medido, calculado. Sim, eu morri. Você me matou. Ou pelo menos tentou. Me enterrou viva naquele inferno, roubou minha empresa, meu dinheiro, minha vida. Ela parou a menos de 1 metro dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver que ela era real, de carne e osso. Mas acontece que eu sou muito mais difícil de matar do que você imaginou. Arthur estava tremendo agora, suor escorrendo por sua têmpora. O quê? O que você quer? Lena sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era o sorriso de um tubarão circundando uma presa ferida. Eu não quero nada. Você é que veio até mim, lembra? Procurando um empréstimo. 10 milhões, não é? Para salvar a empresa que você roubou de mim e depois destruiu com sua incompetência. Eu posso explicar? Não precisa. Lena voltou para sua cadeira. Sentou-se com a graça de uma rainha em seu trono e gesticulou para a cadeira à frente. Sente-se, Arthur. Vamos conversar sobre negócios. Ele sentou porque suas pernas pareciam prontas para ceder. Suas mãos tremiam tanto que ele teve que escondê-las sob a mesa. Lena abriu uma pasta à sua frente, folheando papéis casualmente. Então a Bittencourt NCIA. Interessante como você conseguiu transformar uma empresa que valia 50 milhões em uma dívida de 20 milhões em apenas 20 anos. Isso requer um talento especial para a incompetência. Eu tive as circunstâncias. A economia... Não me insulte com desculpas, ela cortou, sua voz gélida. Você é um ladrão e um idiota. Conseguiu roubar um império, mas não teve cérebro para mantê-lo. Patético, realmente. Arthur engoliu em seco. Você vai me denunciar? Me processar? Lena se recostou na cadeira, estudando-o como um inseto interessante sob um microscópio. Eu poderia. Tenho evidências suficientes para te colocar na cadeia pelos próximos 20 anos.
falsificação de documentos, fraude, sequestro, tentativa de homicídio. A lista é longa e criativa. Então por que não faz? Porque, ela disse, seus olhos brilhando com uma frieza que fez o sangue dele gelar. Isso seria rápido demais, misericordioso demais. E você não merece misericórdia. O silêncio no escritório era tão denso que Arthur podia ouvir seu próprio coração batendo, descompassado. Lena deixou a tensão se acumular, saboreando cada segundo de terror nos olhos dele. 20 anos ela esperara por este momento. Não iria apressá-lo. Aqui está o que vai acontecer. Ela finalmente disse, sua voz tomando um tom de pura objetividade empresarial, como se estivesse discutindo uma transação rotineira. Eu vou te oferecer o empréstimo que você precisa. 10 milhões de reais. Arthur piscou confuso. Você vai? Sob certas condições, claro. Lena empurrou um contrato grosso pela mesa. Primeiro, você vai assinar uma confissão completa de todas as fraudes que cometeu. Falsificação da minha assinatura, desvio de fundos, suborno de médicos para forjar meu diagnóstico psiquiátrico, minha internação ilegal. Tudo documentado, assinado e reconhecido em cartório. Eu nunca vou. Segundo, ela continuou, ignorando a interrupção, você vai transferir o controle total da Bittencourt NCIE para uma holding anônima que eu controlo. Não se preocupe, o público não vai saber. Oficialmente você ainda será o CEO, mas cada decisão, cada centavo, passará por mim. Isso é chantagem. Chantagem? Lena riu, um som sem humor. Arthur, querido, isso é justiça. Você roubou minha empresa? Agora eu estou simplesmente pegando de volta o que sempre foi meu. A diferença é que eu estou oferecendo a você a ilusão de uma saída digna. E se eu recusar? Lena se levantou, caminhou até a janela novamente. Então eu deixo você afundar. Em 3 meses, a Bittencourt em CIA será leiloada para pagar credores. Você perderá tudo, a empresa, a mansão, os carros, as joias que Valéria tanto adora usar. E então, quando você estiver no fundo do poço, eu apresento essas evidências à polícia. Ela se virou, o sol atrás dela, transformando-a em uma silhueta ameaçadora. E você passa o resto da sua vida em uma cela, um criminoso patético e falido. Sua escolha. Arthur olhou para o contrato, depois para ela, depois novamente para o contrato. Suas mãos tremiam quando ele pegou a caneta. Você sempre foi mais fraca, ele disse, uma última tentativa desesperada de encontrar algum poder. Ingênua, emocional, não tinha estômago para negócios de verdade. Você está certo, Lena concordou, sua voz quase gentil. Eu era assim. Helena era assim, mas Helena morreu no Recanto da Paz e eu sou o que você criou quando tentou me destruir. Parabéns, Arthur. Você criou seu próprio algoz, ele assinou. Cada página, cada cláusula humilhante, cada admissão de culpa. Quando terminou, estava chorando, lágrimas silenciosas de um homem que finalmente entendia que havia perdido tudo. Ótimo. Lena recolheu os documentos, guardando-os em um cofre. O dinheiro será transferido amanhã. Use-o com sabedoria. Arthur. Ela esperou até que ele levantasse os olhos vermelhos. Valéria também precisa assinar. Traga-a amanhã, 10 em ponto. Quando Arthur saiu, cambaleando como um homem bêbado, Lena permitiu-se um momento de satisfação. Mas era vazio. Ela esperava sentir triunfo, alegria, a doçura da vingança. Mas tudo o que sentia era um buraco, uma peça que ainda faltava. A revelação viria depois. Uma semana depois da assinatura do contrato, Lena organizou uma coletiva de imprensa. Convidou os principais veículos de comunicação, prometendo revelações sobre fraude corporativa histórica. A sala estava lotada de jornalistas, câmeras, curiosos. Arthur e Valéria assistiram ao vivo pela televisão da mansão que não era mais deles. Viram Lena subir ao palco, elegante e implacável. E então ela começou a falar. Meu nome é Helena Bittencourt, ela disse, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Alguns de vocês mais velhos devem se lembrar de mim. Eu morri há 8 anos após passar 12 anos internada em uma clínica psiquiátrica. Mas eu não estava doente. Eu fui sequestrada, meu dinheiro foi roubado, minha identidade foi destruída por um homem que jurou me amar. E então ela contou tudo. Os documentos apareceram nas telas atrás dela,
contratos falsificados, transferências bancárias, laudos médicos comprados, fotos do Recanto da Paz. Cada crime exposto sob as luzes implacáveis das câmeras. O escândalo se espalhou como fogo em mata seca. Na mansão, Arthur desmoronou. Valéria, vendo que o navio afundaria de qualquer forma, fez sua última jogada. Correu para a polícia com evidências adicionais, tentando salvar a própria pele, culpando tudo no ex-amante. Mas era tarde demais para ambos. A prisão de Arthur foi transmitida ao vivo. Ele foi levado algemado, cercado por repórteres, gritando perguntas. Valéria foi presa 2 dias depois, tentando fugir para o Paraguai com joias roubadas na mala. Os julgamentos foram rápidos e brutais. Arthur foi condenado a 25 anos por fraude, estelionato, falsificação, sequestro e tentativa de homicídio. Valéria pegou 15 anos como cúmplice. As apelações foram negadas. A justiça finalmente fora servida. 6 meses depois dos julgamentos, em uma manhã fria de junho, Lena, que agora voltara a usar seu nome verdadeiro, Helena, estava em seu escritório quando recebeu uma carta. Era de Celeste Pereira, sua salvadora de tanto tempo atrás. Querida Helena, a carta dizia em uma caligrafia elegante. Li sobretudo nos jornais. Estou orgulhosa da mulher que você se tornou, embora preocupada com o preço que pagou para chegar até aqui. Lembre-se do que te ensinei. A vingança pode ser justa, mas não pode ser tudo. Não deixe que os monstros transformem você em um deles. Com carinho, Celeste? Helena leu a carta 3 vezes. Depois olhou ao redor de seu escritório. O poder, o sucesso. A vista da cidade a seus pés. Tinha tudo de volta. Mais até, a Bittencourt CIA estava renascendo sob sua gestão competente. Arthur e Valéria estavam pagando por seus crimes. Ela vencera por completo. Então por que se sentia tão vazia? A resposta veio naquela noite, quando ela se viu na varanda de seu apartamento, olhando para as estrelas raras que conseguiam brilhar através da poluição luminosa de São Paulo. Ela tinha poder, dinheiro, vingança cumprida, mas ainda estava sozinha. Ainda acordava com pesadelos. Ainda segurava aquele pingente de São Jorge como uma âncora ao passado. Foi então que Helena tomou sua última e mais importante decisão. Usando parte de sua fortuna recuperada, ela fundou o Instituto Helena Bittencourt de Apoio e Proteção. Um centro que oferecia ajuda jurídica, psicológica e financeira para vítimas de abuso financeiro, violência psicológica e internações ilegais. Contratou os melhores advogados, psicólogos e assistentes sociais. E, acima de tudo, garantiu que ninguém mais passasse pelo que ela passara. Este é meu verdadeiro legado, ela disse na inauguração, diante de uma multidão que incluía sobreviventes, ativistas e, à distância, observando com um sorriso discreto, Celeste Pereira. Não o dinheiro que recuperei, não a vingança que executei, mas a mudança que posso criar. Ninguém mais deveria ter que morrer para renascer mais forte. Ninguém mais deveria sofrer para aprender a sobreviver. Os anos que se seguiram foram os mais plenos da vida de Helena. O Instituto salvou centenas de vidas, ajudou incontáveis pessoas a escapar de situações de abuso, mudou leis que permitiam internações arbitrárias. Ela encontrou um propósito maior que a vingança, uma paz que o castigo de seus inimigos nunca poderia trazer. Uma tarde, 5 anos depois da queda de Arthur, Helena visitou o túmulo do avô. Era um dia ensolarado, o cemitério tranquilo, apenas o sussurro do vento entre os ciprestes. Ela se ajoelhou diante da lápide de mármore, passou os dedos pelas letras gravadas do nome dele. Vô, ela disse baixinho. Como se ele ainda pudesse ouvi-la, levei um tempo, mas finalmente entendi o que o senhor quis dizer. O dinheiro vem e vai. Eu perdi tudo, recuperei tudo, e no final percebi que nada disso importava de verdade. Ela sorriu através das lágrimas que corriam livremente agora. O caráter fica para sempre. E eu descobri o meu no lugar mais escuro que existe. Espero que esteja orgulhoso. O vento soprou mais forte, fazendo as folhas dançarem ao redor dela, e Helena escolheu acreditar que era uma resposta.
Naquela noite, sozinha em seu escritório, ela escreveu em seu diário, um hábito que adotara na terapia semanal que agora fazia religiosamente. Passei a enxergar a vida com outros olhos. Durante anos, acreditei que a força era não precisar de ninguém, que o poder era estar acima de todos, que a vitória era ver meus inimigos sofrerem. Mas me dei conta de que estava errada. A verdadeira força é permitir-se ser vulnerável novamente depois de ter sido quebrada. O verdadeiro poder é escolher a empatia, mesmo depois de ter sido ferida. E a verdadeira vitória é quando você transforma sua dor em propósito, seu trauma em transformação, sua história em esperança para outros. Senti uma paz que nunca tinha sentido antes, quando finalmente compreendi. Eu não sobrevivi ao inferno apenas para viver no topo de uma montanha solitária. Sobrevivi para construir pontes, para que outros não precisem atravessar o mesmo vale de sombras sozinhos. Helena Bittencourt morreu naquela clínica. Lena Duarte foi a guerreira que precisava ser criada para lutar a batalha. Mas agora finalmente sou as duas, e nenhuma ao mesmo tempo. Sou simplesmente eu, marcada, mas não quebrada. Ferida, mas não destruída. Transformada, mas não perdida. Ela fechou o diário e olhou pela janela para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, Arthur cumpria sua pena em uma cela fria. Valéria definhava em um presídio feminino, esquecida até mesmo pelos poucos que um dia a conheceram. Eles haviam perdido tudo: liberdade, dignidade, futuro. E Helena, ela tinha encontrado algo que eles nunca entenderiam: redenção. Não pela vingança que executara, mas pela escolha que fizera depois dela. A escolha de não deixar o ódio consumir o que restava de humanidade em seu coração. 3 anos depois da fundação do Instituto, Helena conheceu Marcos, um advogado de direitos humanos que voluntariava nos finais de semana ajudando as vítimas do Instituto. Ele tinha olhos gentis e uma paciência infinita, e não se importava que ela acordasse gritando algumas noites, assombrada por fantasmas do passado. Todos temos fantasmas, ele dizia, segurando-a até que o tremor parasse. Os seus apenas têm nomes e endereços. Eles se casaram em uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos e a equipe do Instituto. Celeste foi a madrinha já com quase 80 anos, mas com os mesmos olhos penetrantes e sábios. Você finalmente encontrou seu equilíbrio, ela sussurrou para Helena durante a valsa. A menina que confiava demais e a mulher que não confiava em ninguém. Agora você é ambas, na medida certa. Helena teve 2 filhos, uma menina que chamou de Celeste, em homenagem à mulher que a salvara, e um menino que chamou de João, como o avô. Ela os criou com o mesmo amor que recebera, mas também com as lições que aprendera do jeito mais difícil. Confie, mas verifique. Ame, mas não se perca. Seja forte, mas não se endureça. Mamãe, a pequena Celeste perguntou uma noite, aos 8 anos, por que você tem aquelas cicatrizes nos pulsos? Helena olhou para as marcas finas, quase invisíveis agora, lembrança das amarras da clínica. Por um momento considerou mentir, proteger a inocência da filha. Mas então lembrou. A verdade, por mais dolorosa, sempre é melhor que a ilusão. Porque um dia, ela disse, puxando a menina para o colo, alguém tentou me machucar muito, e conseguiu por um tempo. Mas essas cicatrizes não me fazem fraca, minha filha. Elas me lembram que sou forte o suficiente para sobreviver, curar e continuar. Você ficou com raiva? Muita raiva. A raiva me manteve viva quando não tinha mais nada. Mas sabe o que descobri? A raiva é como um remédio amargo. Pode te curar. Mas se você tomar demais, te envenena. E o que você fez? Helena sorriu, beijando a testa da filha. Eu a transformei em algo melhor. Transformei em amor. Amor por mim mesma, por quem me ajudou, e até por pessoas que nunca conheci, mas que estão passando pelo que passei. Essa é a mágica de sobreviver ao pior. Você descobre que tem força suficiente, não apenas para si, mas para ajudar outros também. Aos 60 anos, Helena Bittencourt era uma mulher diferente de todas que fora antes. Ela não era mais a ingênua herdeira que confiava cegamente. Não era mais a prisioneira quebrada no recanto da paz.
Não era nem mesmo a CEO de gelo que retornou para executar vingança. Ela era simplesmente uma sobrevivente que escolheu transformar trauma em propósito. Uma mulher que conhecera o fundo do inferno e decidira que, já que sobrevivera, usaria essa força para iluminar o caminho para outros. No 20º aniversário do Instituto, durante o discurso para uma plateia de centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho deles, Helena falou suas últimas palavras públicas sobre sua própria história. Vocês me chamam de corajosa, de forte, de inspiradora. Mas a verdade é que eu não escolhi ser nenhuma dessas coisas. Eu fui forçada a isso. Fui quebrada tão completamente que ou renascia das cinzas ou deixava as cinzas me enterrarem para sempre. Ela fez uma pausa, os olhos percorrendo as faces na multidão, sobreviventes, apoiadores, voluntários, cada um com sua própria história de dor e reconstrução. O que eu escolhi, e isso sim foi uma escolha, foi o que fazer depois de renascer. Eu poderia ter ficado amarga, fechada, usando minha força apenas para garantir que nunca mais fosse ferida. Muitos fariam isso. Seria compreensível. Mas me dei conta de que isso seria deixar que meus inimigos vencessem de uma forma diferente. Eles teriam me transformado em algo frio, algo morto por dentro, mesmo que vivo por fora. Sua voz ficou mais suave, mais íntima, como se estivesse conversando com cada pessoa individualmente. Então escolhi algo diferente. Escolhi que minha dor teria um propósito, que meu sofrimento não seria desperdiçado, mas transformado em sabedoria, em empatia, em ação. Escolhi que a melhor vingança não era destruir quem me machucou. Embora eu tenha feito isso também, não vou mentir, mas sim garantir que menos pessoas passassem pelo que passei. Ela sorriu, e era um sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Vocês me agradecem pelo Instituto, pelas vidas que ajudamos. Mas a verdade é que vocês me salvaram tanto quanto eu o salvei. Porque foi trabalhando aqui, vendo outras pessoas escolherem a esperança sobre o desespero, a reconstrução sobre a rendição, que eu finalmente curei as partes mais profundas de mim que estavam quebradas. Vocês me ensinaram que não importa o quão escuro fique, sempre existe uma chance de amanhecer. Sempre existe uma possibilidade de recomeço. O aplauso foi ensurdecedor, mas Helena mal o ouvia. Seus olhos haviam encontrado Marcos e seus filhos na primeira fila e, além deles, Celeste, agora em uma cadeira de rodas, mas com o mesmo sorriso sábio. E por um momento, Helena jurou que podia ver outras faces também. Seu avô, seu pai, até a jovem Helena que ela fora um dia, antes de tudo desmoronar. E todas elas estavam sorrindo, orgulhosas, em paz. Naquela noite, Helena fez algo que não fazia há anos. Voltou ao Recanto da Paz. O lugar estava abandonado agora, fechado após investigações revelarem décadas de abusos. As janelas estavam quebradas, o mato havia tomado conta do jardim. O letreiro enferrujado pendia de um único parafuso. Ela entrou pela porta principal, que cedera ao tempo e ao abandono. Caminhou pelos corredores que um dia foram sua prisão, cada passo ecoando no silêncio. Encontrou seu antigo quarto, menor do que lembrava, a porta pendurada em uma dobradiça. Ali dentro, no canto onde um dia ficava sua cama, Helena se ajoelhou. Tirou do bolso algo que trouxera consigo, uma pequena caixa de metal. Dentro dela colocou uma foto sua, tirada naquela manhã, sorrindo, rodeada pela família, em paz. E ao lado da foto, uma nota escrita à mão. Para quem encontrar isto, este lugar já foi meu inferno. Hoje é apenas um prédio vazio. Isso é o poder da transformação. O que um dia pareceu eterno e inescapável pode se tornar apenas uma memória distante. Se você está em seu próprio inferno agora, saiba, você pode sair. Pode reconstruir. Pode renascer. Eu sou a prova viva disso. Com amor e esperança, Helena. Ela enterrou a caixinha no chão de terra, onde a vegetação já começava a invadir. Quando saiu do Recanto da Paz pela última vez, não olhou para trás. Não precisava mais. Aquele capítulo estava finalmente encerrado. No carro,
Voltando para casa onde sua família a esperava, Helena olhou para o pingente de São Jorge que ainda usava no pescoço. 25 anos atrás, naquele isolamento escuro, esse pingente fora sua única âncora à sanidade, à memória de quem ela fora. Agora ele era outra coisa, não uma âncora ao passado, mas uma ponte, uma lembrança de que a pessoa que ela fora e a pessoa que ela se tornara eram partes da mesma jornada. Nenhuma sem a outra faria sentido. Obrigada, ela sussurrou, não sabendo exatamente para quem, para Deus, para o destino, para todas as pessoas que a ajudaram ao longo do caminho ou simplesmente para si mesma, para a força interior que nunca soube que possuía até ser forçada a encontrá-la. E pela primeira vez em 25 anos, Helena Bittencourt, sobrevivente, empresária, mãe, fundadora, mulher de cicatrizes e força em igual medida, sentiu algo que nunca imaginou ser possível: gratidão. Gratidão não pelo que aconteceu, nunca por isso, mas pela pessoa em que se transformara por ter sobrevivido, pela capacidade de amar novamente depois de ter sido traída, pela coragem de confiar depois de ter sido destruída, pela escolha de usar seu poder não para dominar, mas para libertar. O segredo do cofre vivo estava finalmente revelado. Não era sobre o dinheiro que Arthur roubara, nem sobre a empresa que ele destruíra, nem mesmo sobre a vingança que ela executara. O verdadeiro segredo era este: você pode enterrar uma pessoa viva, pode roubar tudo dela, pode tentar apagar sua existência, mas se aquela pessoa for forte o suficiente, sábia o suficiente e, acima de tudo, se recusar a deixar que o ódio defina sua nova vida, ela não apenas sobreviverá, ela renascerá, mais forte, mais sábia, e com um propósito que nenhum ladrão pode roubar, nenhuma traição pode destruir, nenhuma escuridão pode apagar. A justiça foi restaurada. Mas mais importante que isso, a humanidade foi preservada. E no final, essa foi a verdadeira vitória. Enquanto Helena dirigia pelas ruas iluminadas de São Paulo, rumo ao lar onde risadas e amor a esperavam, uma única lágrima rolou por seu rosto. Mas não era de tristeza, era de alívio, de fechamento, de paz que o segredo do cofre vivo estava selado. E a mulher que um dia fora enterrada nele havia finalmente ressuscitado completamente.